Agora a gente vai fazer entrada de dados. A gente vai fazer com que o usuário, ou no caso o usuário é você que está aprendendo programação. No caso, pensar em software, pensar em sistemas, seria o usuário do sistema. Qualquer pessoa que estivesse usando o sistema. Mas aqui a gente vai fazer a entrada de dados. O que é a entrada de dados? É os dados que vêm do teclado. Uma pergunta e uma resposta. O sistema faz uma pergunta e você te dá uma resposta. Você escreve a resposta, em cima da resposta o sistema vai tomar uma decisão A, uma decisão B, qualquer tipo de decisão, né? O sistema é isso, é feito de entrada de dados e decisões, né? Quando se fala em alimentar um sistema, é o quê? Colocar informações, a pessoa digitar informações de acordo com o que o sistema necessita. E a gente vai fazer aqui a entrada de dados. O que a gente precisa de entrada de dados aqui para dizer que o aluno está aprovado ou reprovado? A gente precisa perguntar para a pessoa que está na frente do computador qual que é a média final do aluno. Aqui a gente colocou fixo, a gente definiu, está fixo aqui, né? Está fixo. A gente dá um F9 aqui e ele vai dizer se foi aprovado ou não, ou foi reprovado. Só que aqui ele está fixo. Agora, como que a gente faz para perguntar isso daqui? Para a pessoa poder digitar a média e dizer se foi aprovado ou não, tá? A gente tem que perguntar. Então, o que a gente faz? Essa linha aqui, ó, do média final aluno, a gente está dizendo aqui que é 70. A gente não precisa mais dela. A gente vai perguntar agora para a pessoa que está em frente ao computador, no caso você. A gente tem que fazer uma pergunta, ó, escreva. Então, escreva. Dentro aqui, a gente vai fazer a pergunta, entre aspas. Qual a média do aluno? Fazendo aqui uma pergunta. Dá um F9, ou pode clicar aqui no Run. Né? Olha lá. Qual a média final do aluno? Tá? No caso aqui, ele escreveu qual a média final do aluno e ele já escreveu daí que o aluno foi reprovado. Por quê? Porque não existe o valor, ele não encontrou o valor. Então, depois que a gente escrever a pergunta, a gente tem que dar o comando, tá, de espera para o usuário informar qual que é a média final. Então, vamos fechar aqui o console. Então, perguntou, agora a gente vai escrever aqui, ó, leia, entre parênteses aqui, leia o valor que será digitado pelo usuário. Então, ele vai colocar o valor que vier do teclado, vou colocar 80 aqui, por exemplo, a média final, ele vai atribuir automaticamente o valor dessa variável aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, média final aluno. Então, ele vai ler o teclado, o que o usuário digitar, e vai colocar dentro dessa variável aqui, e daí o nosso algoritmo vai seguir fazendo a validação e vai dizer se foi aprovado ou reprovado. Então, vamos dar um F9. Ó, agora ele espera. Ó, qual a média do aluno? Se eu digitar 10 e dar um Enter, olha lá, aluno foi reprovado. Certo? Vamos fechar aqui o console para executar de novo. F9, qual a média do aluno? Agora é 80. Olha lá, aluno foi aprovado. Tá vendo? Vamos fechar. Então, deu um F9. Ele escreveu aqui, com o nosso comando de escreva, qual que é a média do aluno. Então, o código, a execução do código, ele está parado aqui neste momento. Ele está esperando uma pergunta. Se você não digitar nada e der um Enter, ele vai dizer que foi reprovado, né? Porque a nota não existe. Então, se não existe nota, então também foi reprovado. Vamos fechar aqui o console, dar um F9 de novo. Agora sim. Então, sempre que a gente informar uma nota, ele vai continuar a fazer a verificação. Se a média é maior ou igual a 70, então, aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Tá? Então, aqui você pode brincar aqui agora. Que o aluno foi reprovado. E aqui, com nota 84, o aluno foi aprovado. Tá vendo? Um algoritmo bem simples. Agora, viu que a coisa se torna dinâmica agora, né? Então, agora a nota não está mais fixa, presa aqui.
A gente está fazendo uma iteração, perguntando para o usuário do sistema qual que é a nota. Esse é o conceito de sistema já. Perguntar para o usuário qual que é o valor, qual que é a informação. E essa informação é trazida para dentro do sistema através do teclado, qualquer informação. Por exemplo, quando você vai lá fazer uma compra de alguma coisa, o vendedor ele vai querer fazer o cadastro, ele quer lá, ele faz o teu cadastro. E o sistema está pedindo qual que é o nome, qual que é o CEP, qual que é a idade, e assim outros dados, telefone, e-mail. Então o sistema vai pedindo e vai processando e vai guardando, vai salvando esses dados. Né? O sistema ele é feito de dados que vão sendo colocados dentro dele. Então basicamente o que a gente fez aqui é pedir qual que é a média e depois processar. Tá? Então assim, a coisinha mais simples que a gente pode ter dentro assim, de um algoritmo. Tá? E agora a gente vai avançando. Dá para a gente fazer aqui na próxima aula, daí a gente está colocando, informando apenas a média final. Vamos fazer aqui na outra aula aqui agora, a gente vai fazer o quê? Pedir para colocar nota 1, nota 2. Aí depois a gente pode colocar nota 3, nota 4, depois fazer a divisão e ir cada vez mais deixando mais complexo aqui o nosso algoritmo aqui com o Portugal.